E eu recebo o Ricardo Dilce, assessor técnico da Fiat. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas. A primeira é a seguinte: a Fiat está lançando um novo Uno Furgão, modelo que foi apresentado como carro conceito na última Fenatran. O que ela traz de novo, o que ele traz de novo esse veículo? O Uno Furgão, a gente apresenta ele agora já como produção, modelo 2014. O interessante do Uno Furgão é, se a gente pensar nos grandes centros, cada vez mais congestionados e com a mobilidade cada vez mais complicada, o Uno Furgão é um carro pequenininho, com uma capacidade de carga incrível, são 1000 litros naquela parte traseira. Se a gente imaginar o novo Uno sem a parte traseira, sem o banco do passageiro traseiro, é o Uno Furgão. Ele apareceu exatamente como conceito na última Fenatran, foi tão bem aceito que a gente pensou na possibilidade, essa possibilidade se tornou viável e a gente está apresentando ele agora aqui como um carro de produção. Então é um carrinho pequeno, super econômico, ágil na cidade e que serve para a gente transportar até 1000 litros de carga. Então é um carro muito interessante do ponto de vista comercial. A outra pergunta é a seguinte: a Fiat desenvolveu duas opções de motorização que privilegiam o torque nas baixas rotações. Isso garante também a redução do consumo de combustível? Garante. Se a gente imaginar o torque do motor como sendo a força, né? Porque a gente fala de torque e de potência. O torque é aquilo que o nosso consumidor sente quando ele aperta o acelerador, que é a força do veículo, né? Se o veículo tem um motor forte, seja ele 1.0 ou 1.4, que são essas duas novas motorizações que a gente está apresentando agora no Furgão, se você tem uma disponibilidade de torque, de força, você aperta pouco o acelerador para o carro se movimentar. Apertando pouco o acelerador, obviamente o consumo e a emissão de CO2, hoje se fala muito, né, do CO2 como um gás de efeito estufa, então a gente reduz o CO2 e reduz o consumo graças aos motores agora que a gente tem 1.0 Evo e 1.4 Evo Flex também. Os dois Flex, tanto 1.0 quanto 1.4. Ele fica ecologicamente na frente dos outros carros, é isso? É ecologicamente porque assim, toda vez que a gente reduz o consumo de combustível, a gente automaticamente reduz a emissão de CO2. Então é um carro que é bom para o bolso e bom para o nariz. Entendi. E qual a capacidade de transporte do veículo? A gente fala de 1000 litros de capacidade de volume, né, naquele espaço traseiro, e a capacidade de carga 400 quilos. Então são números interessantes para transportes rápidos em grandes centros, né? Obviamente não é um caminhão, não é um veículo de carga, mas é um veículo inteligente do ponto de vista de transporte, de objetos que tenham assim grandes volumes e pouco peso, né? Então a gente fala de 1000 litros de capacidade volumétrica de espaço e 400 quilos de capacidade de carga. A Fiat também apresenta o novo Fiorino inteiramente renovado. Quais as características desse veículo? O Fiorino é um veículo bacana, valente, tem uma história muito bonita no Brasil. A gente trabalhou com a estrutura do Uno, que a gente conhecia, o Uno antigo, e agora o novo Fiorino é baseado completamente no Uno novo. Ou seja, ele traz todo o benefício da evolução que nós tivemos do Uno velho para o Uno novo, agora com uma capacidade de carga incrível. Eu não posso falar ainda, porque esse carro está aqui, vocês estão vendo ele em primeira mão, mas na verdade o lançamento desse carro é só daqui a 20 dias, a gente vai estar lançando esse carro oficialmente no finalzinho de novembro. Então o que vocês estão vendo aqui agora aí é um review do carro, mas é um carro que tem um amplo espaço de bagagem, de um amplo espaço de carga, é um veículo muito mais confortável, muito mais seguro, tá? Em relação ao anterior, e que tem um design incrível. Eu acho que assim, dos veículos de carga que a gente está vendo aqui na Fenatran, o Fiorino é um dos mais bonitos, com certeza. Eu sou fã. Não, o carro é uma gracinha. Mesmo sendo um carro destinado para um uso profissional, um carro de trabalho, mas é um carro que foi feito dentro do centro de estilo da Fiat aqui no Brasil, numa parceria que nós temos com os estilos da Itália. A gente sabe, sapato, terno, né? Tudo é muito mais bonito lá, então a gente fez uma parceria, obviamente, com a Itália, mas tem muita mão de brasileiro aqui no centro de estilo do Brasil, e o carro leva carga e é uma gracinha do ponto de vista de visual. Tem muita gente aí que não quer nem trabalhar com o veículo, não vai usar ele para carga, mas diz que não, quero o novo Fiorino porque ele é muito bonito. E realmente ele é uma gracinha, o carro é muito bem resolvido do ponto de vista estético também. A Fiat oferece versões personalizadas do Fiat Fiorino. A empresa investirá com mais força em versões customizadas? Eu acho que uma das grandes características, as boas características da Fiat é entender o consumidor.
E se a gente consegue entregar para ele, para o nosso cliente, um carro que atenda a especificação de cada nicho, de cada segmento, ótimo. Então, se ele quer vender fruta, ora, vamos fazer um carro para ele, né, seja adequado para ele vender fruta. Quero vender flor, quero ter uma pequena alfaiate, quero ter um pet, quero... Então, a nossa ideia é, sim, fazer os carros cada vez mais personalizados. Quem estiver aqui na feira, quem está vendo a reportagem aí, vai ver que nós temos carros assim personalizados para cada segmento, para cada público. Eu acho que é uma característica nossa entender o que o consumidor quer naquele momento e poder atender ele com um carro bonito, versátil, econômico e que, acima de tudo, respeite o bolso dele, porque não adianta a gente fazer uma coisa personalizada e cara, né? Mas um carro personalizado que caiba no bolso do nosso cliente. Estiloso, né? Estiloso também, os carros são muito bonitos, mesmo os personalizados, a gente consegue deixar aquela característica de carro italiano, de coisa bonita e tal, mesmo que seja num veículo de carga, um veículo de trabalho. E aquela bonitinha que eu vi ali, vermelha, que é a Strada 3 Portas? A Strada 3 Portas, eu acho que é o ápice desse entendimento da Fiat em relação ao consumidor. A Strada hoje representa sozinha 52% do segmento dela, ou seja, ela vende mais do que todos os concorrentes juntos. 52% só daquele segmento Strada, é isso? Qual é o segmento correto? Nós estamos falando de comerciais leves, né, de picapes derivadas de automóvel. Então, se a gente somar os nossos concorrentes, a soma de todos os concorrentes é menor do que a venda da própria Strada. Mas eu acho que esse sucesso se dá exatamente nesse ponto da Fiat entender o consumidor. Então ela nasceu derivada do Palio, ela ganhou um espaço de cabine bacana, aí a cabine foi para uma cabine estendida, ganhou uma cabine dupla e agora o grande lançamento, o grande tchan dessa nova Strada é exatamente a cabine dupla com a terceira porta. Então nós temos duas portas dianteiras para os passageiros da frente e uma porta traseira reversa para quem está atrás. É um carro que leva até 4 pessoas, homologado para isso, com crash test, com toda a segurança possível, e que tem esse exclusivo diferencial no mercado, que é a terceira porta traseira. Muito legal. Fiat,